Um dos desentendimentos mais comuns sobre o treinamento de jovens e adolescentes é que o exercício de força ou a prática de alguns determinados esportes alteram a estatura, né, o desenvolvimento ósseo do jovem. E a gente sabe que a ciência é clara, isso não é verdade, tá? O que acontece, na verdade, é que as pessoas olham para atletas de elite, atletas de alto rendimento, tá? E percebem que eles apresentam estaturas diferentes de acordo com o esporte, tá? Vamos falar no caso específico da ginástica artística, que é aquela que a gente vê nas Olimpíadas. Quando a gente olha para os atletas, principalmente os atletas do público feminino, mas também do masculino acontece, a gente vê que eles são mais baixos, né? Não tem jeito. Entretanto, você tem que considerar o que a gente chama de viés de confirmação através do viés de sobrevivência. Ou seja, geralmente os atletas que conseguem chegar mais longe no esporte são atletas mais baixos, porque determinados movimentos específicos daquela atividade, né, daquela prática, eles são favorecidos pelas proporções entre os grupos musculares e as proporções ósseas, né? Braço, antebraço, perna, torso, eles tendem a ser favorecidos por pessoas mais baixas, principalmente por causa da ginástica. A gente também tem a questão do centro de gravidade mais baixo, que costuma ajudar em acrobacias. A pessoa consegue utilizar mais inércia e fazer menos força. Então a gente tende a ver isso. Não necessariamente isso acontece em 100% dos casos. Pode ter uma ou outra exceção para um indivíduo que tem alguma outra vantagem ou que apresenta um treinamento excepcional e conseguiu desenvolver essas habilidades sem ter necessariamente essa facilidade. Só que se você considerar que o processo de seleção de atletas depende, né, do dia a dia ali no centro de treinamento, o dia a dia ali no ginásio, os treinadores muitas vezes eles não querem se dar o trabalho de desenvolver o atleta porque é algo que demanda anos de treinamento e principalmente anos de estudo, tá? Eu falo isso com propriedade, experiência de primeira mão. Então ele simplesmente considera pegar um atleta que ele vai conseguir desenvolver e vai ter mais facilidade para realizar aqueles movimentos. Isso ao longo de anos, né, e considerando o contexto de um país, principalmente um país que não forma bons treinadores, vai tender a escolher o caminho mais fácil e vai levar atletas mais baixos que têm mais facilidade, que já, vamos dizer assim, nasceram para aquela prática esportiva. O que eu acho até ruim, porque uma pessoa que às vezes não tem as proporções ideais para aquele esporte acaba ficando de fora de todo o processo, né? Mas enfim, não é disso que a gente está querendo focar agora nesse vídeo. Quero falar justamente sobre a prática de exercício físico de adolescentes, tá? Não só não vai atrapalhar o crescimento, tá? Porque a ideia daquela compressão... Gente, a carga de compressão não é grande o suficiente para alterar a estrutura óssea. E se ela for, cara, a gente tem que preocupar em ele ficar tetraplégico e não o fato dele perder a altura, tá? O que a evidência científica mostra, isso claro. Eu não vou nem puxar isso tudo, porque se você colocar aí no Google Escola, você já vai ver. O exercício físico aumenta a densidade óssea. Por quê? Você usa resistência, o músculo contrai e puxa seu osso com mais força. O osso é um tecido vivo, então ele se adapta respondendo, ficando mais denso. Assim como qualquer outro tecido do nosso corpo. Assim como acontece com o tendão, assim como acontece com a fibra muscular, tá? Agora pensa num jovem que os ossos estão crescendo, cara. Isso é até ainda mais interessante, porque você quer que ele tenha um osso mais saudável, um osso mais resistente. Para a população idosa, principalmente o público feminino, é muito bom o exercício resistido, porque a densidade óssea está começando a baixar. Para um jovem, para um adolescente, tanto homens quanto mulheres, é muito bom o exercício físico, porque ele vai ajudar a fortalecer os ossos, as articulações e evitar que surjam problemas, porque principalmente nesses períodos de formação, se o osso está se calcificando, aumentando a densidade óssea, não pelo exercício, mas pelo estímulo hormonal, se a pessoa tem uma postura muito ruim, muito curvada, se ela não é muito móvel, a chance desse osso se calcificar e gerar um problema estrutural, ela é aumentada pelo sedentarismo. Por quê? A gente associa sedentarismo com postura ruim e se você tem um período de crescimento de tecido estimulado por hormônios associado a uma postura ruim, não estou falando que vai acontecer, mas existe a chance estatística dessa pessoa acabar calcificando, vamos dizer assim, formações ósseas problemáticas, e aí a gente pode falar de uma lordose estrutural, de uma hipercifose estrutural, entendeu? De uma escoliose estrutural, que pode ser formada ao longo dos anos de adolescência e começar a dar problema só lá na vida adulta, que é quando a pessoa de fato vai pagar essa conta. E aí, nesse caso, vai ser tarde demais para uma atividade física resolver, tá? Aí vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de usar algum aparelho ortopédico e tudo mais. Além disso, tem outro ponto, o exercício físico não só vai estar atuando diretamente no tecido, mas também no corpo como um todo. A prática regular dos exercícios resistidos e dos exercícios aeróbicos, lembra sempre que é importante fazer os dois, tá? Ela ajuda a regularizar os períodos, os ciclos, vamos dizer assim, de liberação hormonal. O que isso quer dizer? O fato de você fazer exercício gerar um certo estresse no seu corpo e o seu corpo precisar de recuperar desse estresse
através da atividade inflamatória, isso tudo vai estimular as estruturas do seu corpo a gerarem esses hormônios que trabalham nessas vias. Ou seja, você está tendo um estresse controlado, progressivo, então é um estresse bom, tá? E você tem uma reação a esse estresse, construindo mais tecido, isso ajuda a regularizar as suas liberações de cargas hormonais, diminuindo problemas hormonais. A gente tem aí no público masculino vários problemas que acabam alterando características sexuais secundárias. Posso citar, por exemplo, nos meninos, uma ginecomastia. Posso citar como exemplo nas meninas um ovário policístico. Não que o exercício cure, mas ele vai ajudar a regularizar e vai utilizar esses hormônios, vamos dizer assim, né? Já que o hormônio está sendo produzido e ele está fazendo tecido que o seu corpo não está utilizando. Não, vamos dar uma demanda para o seu corpo para ele conseguir direcionar todo esse crescimento de célula para determinados tecidos. Então aí você tende a ter um tratamento muito mais legal, muito mais interessante. E se precisar da intervenção médica, a intervenção médica sempre é mais efetiva se ela for associada a um estilo de vida ativo, tá? Então o exercício físico não só está ajudando diretamente no tecido, mas na organização do corpo como um todo. Além de ter a parte social. Eu posso falar rapidamente sobre isso, mas não é exatamente a minha área de conhecimento, tá? Mas a interação com as crianças da mesma idade, níveis de habilidade diferentes, você aprender a utilizar o seu corpo, saber o que o seu corpo é capaz. Mas algo que eu tento trabalhar muito com os jovens que eu trabalho é você ensinar o jovem que é possível ele, através do esforço, né, do próprio corpo, do interesse, ele aprender habilidades novas, desenvolver habilidades novas, porque muitas vezes o jovem acha que ou ele sabe ou ele não sabe. Não é assim. O exercício físico ele é uma ótima ferramenta para ensinar que através do seu esforço você consegue sim aprender, você consegue fazer coisas que você nunca fez antes. Isso a gente leva pro resto da vida. É claro que isso aparece mais nos esportes individuais, né? Que é ele e ele mesmo. Mas tem todos os benefícios do esporte coletivo também. Eu não costumo trabalhar com esporte coletivo, não é muito a minha área de interesse, mas eu preciso de falar, você saber lidar em grupo, saber trabalhar junto, saber às vezes ter uma posição de liderança, às vezes você tem que dar ordem, às vezes você tem que escutar. Tudo isso é muito bom pro jovem. Então assim, eu não consigo ver um cenário, não consigo imaginar alguém justificar que é melhor o jovem passar horas e horas no celular, no TikTok, nas mãos das grandes corporações dos meios de comunicação, versus ele passar 1, 2, 3 horas por dia fazendo um esporte físico, um exercício físico. Eu diria que mesmo se o exercício físico alterasse factualmente a altura de um adolescente, ainda seria menos impacto do que as redes sociais vão estar fazendo com eles, tá? Então, assim, esse é um mito que precisa ser combatido, precisa ser desmistificado, e por isso eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês aqui hoje. Na área do YouTube Fitness, a gente não vai ver muito isso aparecendo, mas a minha ideia é trazer pra você, tentar pescar um pouco do público geral que tá chegando aí no canal através de recomendações e Google, e de que vocês compartilhem esse vídeo pra uma pessoa que às vezes não é do mundo muito fitness assim, mas você já viu comentando sobre essa falácia, repetindo essa falácia, né? É algo que a gente precisa desmistificar, porque a prática de exercício físico é recomendado para todos os públicos, em todas as faixas etárias e com todas as particularidades, tá? Qualquer fase da vida, homens, mulheres jovens, sabe, pessoas idosas, pessoas, sei lá, fazendo transição hormonal, o que quer que seja, pessoa diabética, pessoa com pressão alta, todos os índices de qualidade de vida são melhorados após a prática de exercício físico. E nem tudo a gente resolve na nutrição, tá? Se você para pra pensar em questão de obesidade infantil, muitas vezes a intervenção da nutrição, ela sozinha não funciona, porque a nutrição por si só, se é uns pais que estão preparando a sua alimentação, ou se você compra alguma coisa pronta, ela não vem carregado todos os outros benefícios que atuam na cabeça da pessoa, tá? E no caso da criança. A prática de exercício físico não tem como você fugir disso, cara. É claro que a gente pode pode acabar encontrando aí no mundo real dias ruins, né? De coisa de bullying e tal. Mas isso não pode ser empecilho, ou a gente tem que tentar com que isso não seja empecilho da prática de exercício físico. Porque muitas vezes pode acontecer do tiro até sair pela culatra, né? Se é uma criança mais obesa. Eu fui uma criança obesa. Não gostava de fazer exercício físico. Fui aprender a gostar quando estava na faculdade. E hoje eu trabalho com isso, tá? Mas assim, se vamos supor que tem um caso ali de zoarem a criança ou de fazer bullying e tal, e ela cria um trauma e aí o resto da vida não volta a fazer exercício, às vezes a pessoa tá perdendo 20 anos de vida, cara, por causa disso. E eu acho que é nosso papel, como profissional, no meu caso, e como sociedade, se você simplesmente é uma pessoa que gosta de fazer exercício e tá vendo esse vídeo por acaso, tá? É o nosso papel garantir que as pessoas, principalmente os jovens, tenham essa oportunidade de ter esse benefício na vida delas. O último ponto que eu queria trazer nesse vídeo é uma coisa que às vezes acontece no outro oposto, né? Que é a questão da especialização infantil.
Pra ser muito sincero, eu acho que uma das piores coisas que existe na prática de exercício e esportes por crianças e adolescentes é a especialização infantil. Eu detesto com o meu âmago crianças atletas. Eu sei que tem gente que adora, que acha legal, apoia o filho gosta e tal, mas na minha opinião, como Gabriel Martins Fitness, do ponto de vista de exercício físico e de saúde, eu não concordo com crianças atletas. Eu tenho uma opinião controversa de que não deveriam haver competições remuneradas financeiramente até maior idade, entendeu? Pra não incentivar justamente a especialização infantil. Eu sei que todo mundo não, mas muita gente gosta de ver, mas isso não é algo, a ciência demonstra claramente que isso não é bom pro desenvolvimento físico da criança. Por quê? Porque quando a gente começa a falar de overtraining, que é uma coisa muito específica e muito difícil de acontecer, mas ainda assim acontece com atletas de rendimento, tá? Quando a gente começa a falar disso, aí a gente fala de problema de saúde. Fazer um exercício 2 vezes por semana, cara, relaxa. Você tá anos-luz de distância no overtraining, mas treinar 6 vezes por dia, 5 horas todo dia, que é o que acontece com atletas jovens, isso sim pode causar problemas. Pode causar problemas físicos, problemas hormonais, causa lesões, sim. Eu não vou nem falar que pode, causa lesões e causa danos psicológicos, tá? Então, o outro extremo do espectro, que é fazer até demais, eu também não acho interessante, tá? Pessoas muito mais sábias do que eu costumam dizer que, geralmente, o melhor caminho, o caminho mais interessante, o caminho mais sustentável pro resto da nossa vida é o caminho do meio. Então a gente não precisa deixar de fazer e a gente não tem que fazer demais ao ponto de estragar a nossa vida, tá? Equilíbrio. Os requisitos para ter um estilo de vida saudável pela Organização Mundial da Saúde não são tão complexos, cara. Não é bicho de 7 cabeças. Fazer um exercício resistido 2, 3 vezes por semana, por 1 hora. Fazer um exercíciozinho aeróbico 4 vezes por semana, de até 1 hora. Isso não é muita coisa. Dá pra fazer. E, em questão de jovens, pouca coisa que vai ter um benefício muito grande. Agora, você pegar todas as cifras de apostar num esporte de rendimento, colocar uma criança pra ser atleta, você tá jogando numa bet muito baixa e o custo que você vai pagar, ou que seu filho vai pagar, ou o seu sobrinho, o que você quer que seja, que a criança vai pagar, é muito alto. Não vale a pena. Mesmo se ela for a melhor do mundo. Controverso, eu sei, mas eu precisava de falar sobre esses dois extremos nesse vídeo pra ele poder ficar completinho. Vamos conversar sobre isso. Se você discorda de mim, manda aqui embaixo nos comentários. A gente vai trocando, quem sabe a gente volta a falar sobre esse assunto. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado.